Bom dia. Bom dia. Você xinga ou eu xingo? Começa você. Xingar o Congresso Nacional é moleza, né? Pô, fácil. Depois de uma semana dessas, em que as coisas são primeiro aprovadas de madrugada, depois fazendo aquele teatro no Senado, mandando de volta para a Câmara para aprovar essa vergonha. Essa vergonha que toda ela, né? Tudo errado do começo ao fim. Vergonhosa, vexaminosa, põe em xeque até a lei da ficha limpa. Estamos falando do fundão. A gente está falando desse pacotão, né? Mais do que o fundão. O fundão o fundão não tem fundos, né? Na verdade. Foram jabutis que foram sendo acrescidos ali, né? A candidato subjúdice pode se candidatar a eleições. É possível que se abra até um espaço para um presidiário se candidatar desse jeito. Porque tudo ali é passível de manobras que possam alargar essas malhas já alargadas pelo pacotão. Pois é, lá no podcast eu ainda, enfim, fiz a ironia de que o pior é que podia ser ainda pior, né? Porque tiraram o franqueamento, praticamente, do Caixa 2. Tiveram, pelo menos, esse prurido. Agora, é extraordinário. Você percebe que não existe ideologia ou programa no Brasil, né? Quando aquele bando de abutres vê o dinheiro, ou vê que a possibilidade de que o dinheiro pode ser menor do que eles gostariam, todos se unem. Isso foi o que aconteceu. Né? E, incrivelmente, existe até um desrespeito flagrante pelo eleitor, porque eles estão um pouco se lixando para o voto também, né? É estranho. É evidente que o eleitorado está furioso com os congressistas, mas eles, de fato, não estão nem aí. Eles confiam na burrice do eleitorado, que eles vão ser esquecidos por esses fatos. Eu acho que mais é na falta de memória mesmo, né? Pois é. No esquecimento, está longe. O cálculo é o seguinte: as eleições municipais acontecerão daqui a um ano. Né? Até lá, muita água vai rolar, as pessoas vão se esquecer desse pacotão que eles aprovaram, garantindo muito mais dinheiro para eles, para as eleições, e mais uma dose de impunidade aí na veia. Mas acho que todo mundo vai esquecer. E você sabe o que é pior? As pessoas esquecem, a maioria delas esquece, né? Inclusive porque a maior parte do eleitorado é uma máquina que é a cobra que morde o próprio rabo. A maior parte do eleitorado não tem informação, é mantida num estado permanente, né, de precariedade. Então, o sujeito tem que acordar 4 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, porque a condução é uma porcaria, certo? O trabalho é feito um condenado os que têm emprego, né? Sim. Não estão na fila do desemprego. Então, trabalham com o que trabalham, né? Também para voltar para casa demoram outras 4 horas, passam horas na fila de um posto de saúde. Quer dizer, a política perversa alimenta, desculpe usar a palavra, a alienação, né, em relação à política. Então, eu concordo com você, obviamente eu concordo com você, mas o Brasil não é só isso. É também. Não, claro que mas não. Ele não é só isso. Ele é um pouco mais complexo do que isso. Sem dúvida. E é isso que é desprezado por essa turma, né, por essa gente. Quando o ministro do Supremo é vaiado num avião e é obrigado a pegar jatinho da FAB e se esconder, e sair e se enfurnar em becos para não ouvir vaia, ele sente na pele que o Brasil não é só esse esquecimento. Não, você tem um contingente. Qual é o tamanho da classe média brasileira? Vamos chamar de classe média aqui, é um conceito bastante elástico e bastante variado, né? Vamos dizer que seja aquele sujeito que ganha um pouco mais do que o mínimo necessário e tem alguma dose de instrução, né? Que tamanho tem esse Brasil? Digamos, seja 50 milhões de pessoas, mais ou menos, né? 50 milhões de pessoas.
é gente para burro. É gente para burro. É o tamanho da Itália. Né? Então, assim, esse Brasil é o Brasil que vai para a rua protestar. É um grande Brasil também. Está dentro de um universo cuja maior parte é, de fato, de gente de paupérrima e sem instrução, sem formação, mas tem 50 milhões aí de brasileiros que, enfim, se movem, né? Porque tem condição de fazer. Que espalham informação. Quer dizer, a informação não chega apenas pela... Você tem que descontar aí, os 30%, 25% que estão do lado errado, né? Mas, enfim, ainda assim a gente para burro, né? O lado errado participou da montagem do pacote, a lei do abuso de autoridade, em toda a caça à Lava Jato, eles estão por trás de tudo isso. Mas nesse contingente aí grande, há muita gente olhando para o que se faz em Brasília, com asco, porque esse é o sentimento, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, e a população vai dar um troco, não toda ela, mas uma parte, essa parte sobre a qual nós estamos falando agora, vai dar um troco. E as coisas vêm à tona, né? É algo que nós sempre falamos, desde que a gente lançou o site, nós éramos amplamente minoritários e dizíamos, a gente dava uma presidência da Dilma Rousseff, todo mundo esmagando a Lava Jato de Curitiba, e você cunhou a frase, quer dizer, os fatos prevalecem, os fatos vêm à tona, porque a gente sabia que isso ia acontecer. Assim como a gente pode repetir agora. Você veja o caso do Fernando Bezerra. Não havia menor... A gente sabe quem ele é. Não, olha, o Cruzoé deu uma reportagem... Uma grande reportagem em maio, falando justamente dos doleiros, né? Aliás, dos agiotas doleiros, se não me engano, eram doleiros, que, enfim, faziam todo o meio de campo ali para ele levar dinheiro. Ele estava ligado ao Eduardo Cunha. Exato. Depois ele foi ministro da Dilma Rousseff. Da Dilma. Aliás, o caso que levou ontem à busca e apreensão data dos tempos em que, lá de trás, na época da Dilma. Da transposição do Rio São Francisco. Da transposição do Rio São Francisco. Que é a bandeira eleitoral do PT, para conquistar aquele outro contingente sobre o qual nós não falamos. E que não houve uma transposição que tem um eixo, são dois eixos, né? Um eixo está por fazer praticamente, e o outro já não funciona como deveria funcionar. Funcionou exatamente. É como a Dilma em Paris, né? Falando lá para aquela plateia de petistas parisienses, falando sobre a Petrobras, que a Petrobras não pode ser privatizada, que uma empresa petrolífera é 100% rentável sempre. Sim, no departamento de operações estruturadas da Odebrecht. Mas, sem dúvida. Aí é realmente de uma rentabilidade jamais vista. Legal, Dilma. Então, assim, fica com esse discurso, né? Que fez, que aconteceu, papapá. E, no entanto, né, as coisas estão aí, visíveis, a crise. Não dá para esconder. A crise continua. Ele pode pegar como líder do governo no Senado o Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, as coisas, a vida pregressa dele, como disse o advogado dele, era conhecida, e ela está aí agora exposta, porque a PF fez o próprio trabalho. É isso. Voltando sempre à nossa origem, tem uma moçada que faz as coisas de maneira diferente, né? Era difícil imaginar que a PF pudesse pegar um líder do governo no passado. Agora a impunidade diminuiu consideravelmente, tem gente de direita no poder, se tornou mais complicado fazer esse jogo porco a qual eles estavam habituados do que no passado. Tanto que eles estão tentando esmagar a Lava Jato. A gente vive um momento muito... que não vai voltar, não pode voltar. A gente vive um momento muito curioso, porque eu falei que a gente ainda vivia a crise, ainda vive, mas já se começa a esboçar uma luz no final do túnel, né? Então você veja, o número de pessoas ocupadas já é igual ao período que antecedeu a crise causada pelo PT.
né? Você tem uma queda na taxa de juros magnífica, quer dizer, agora está em 5,5%, o mais baixo percentual desde 1999, quando se começou a usar a Selic como parâmetro, né? Você tem uma reforma trabalhista, já houve uma na época do Temer, virá outra que parece que vai ser muito boa para gerar mais emprego e facilitar a vida dos empresários que queriam riqueza, né, juntamente com seus trabalhadores. Você tem uma inflação sob controle. Você tem uma queda de 20% no número de assassinatos. Bom, eu ia chegar nesse ponto. Você tem uma queda de 20% no número de assassinatos. E o que é curioso é que essas estatísticas boas, elas não podem parecer boas, né? Porque, assim, no caso do emprego, mas o nível de informalidade... Queridos, tudo bem. Só que para o sujeito que não tinha emprego, se ele conseguiu um emprego informal, conseguiu criar um negócio, para ele já está ótimo. Vocês têm que se colocar na pele dessa gente, entendeu? Desse pessoal que estava aí, sem nada. E agora tem alguma coisa. Isso é um sinal, sim, de recuperação. Pode não ser a melhor, mas é um sinal de recuperação. E não existiria essa vaga de trabalho com as velhas regras trabalhistas. Não, muito pelo contrário. Não. E com a Dilma, o PT no poder, fazendo a porcaria que sempre fez. Os sindicatos tomando dinheiro. E os sindicatos tomando dinheiro. Olha, no caso da criminalidade, queda de 20% no Rio de Janeiro, inclusive. Né? Mas aumentou o número de mortes causadas por policiais. Senhores, há uma relação umbilical entre uma coisa e outra. Não acho que... Não, se o policial não pode sair na rua porque o carro não tem gasolina e não tem pneu, ele não morre. O bandido não morre. Exato. Agora, a população morre. Se o policial vai para as ruas, quer dizer, se ele sai do quartel, ele vai para as ruas combater o crime, ficam mais expostos, sem dúvida, os bandidos. Não sejamos... né? Policiais também. Eles correm mais risco de vida fora do quartel do que dentro do quartel. Não sejamos hipócritas, né? É óbvio, né, que diminuiu o número de crimes porque está havendo mais policiamento. Lógico. Né? Lógico. E havendo mais policiamento, como também tem o nível de violência dos crimes é muito alto, quer dizer, são bandidos fortemente armados, né? É óbvio que isso também implica uma reação mais dura da polícia. Há o despreparo da polícia? Claro que há, mas é o que temos. Então, assim, o que eu quero dizer não é porque eu li hoje, por exemplo... Você, quando combate o crime organizado, que é o que comanda o narcotráfico no Brasil inteiro... É violento mesmo. E comanda de dentro das cadeias, ou nos morros, ele é violentíssimo e você tem que destruir esse alicerce do crime organizado, você tem que combatê-lo diretamente, e depois vai sobrar o crime. Até porque quando se evita a entrada da droga no Brasil, que é o que está acontecendo também, as apreensões estão cada vez maiores de droga, né? Felizmente, e você acaba lá na ponta diminuindo a mortandade, porque claro, não tem droga para o traficante traficar, é simples assim, né? Quer dizer, as coisas ao mesmo tempo... Mas não tem a droga para ganhar dinheiro e corromper o policial, tudo melhor, é uma cadeia. Claro, assim como houve uma cadeia de más notícias e de falta de cuidado com a polícia, com a população, na segurança pública, e essa cadeia foi avassaladora, porque produziu essa mortandade impressionante de mais de 60 mil mortes por ano. Você pode, aos poucos, desfazer a cadeia, né? Isso. Você também tem um fator que é importante, que é a escola, né? Tem uma iniciativa que até a constitucionalidade dela foi reafirmada aí por um grupo de procuradores, que são as tais escolas cívico-militares, né? Para a sensibilidade de uma certa classe média, né, parece um horror você militarizar, entre aspas, e bota aspas nisso, né, uma escola. No entanto, esse modelo de escola cívico-militar, o que é? Nada mais é do que são escolas que aderem a um programa,
né, de gestão militar do equipamento escolar, né, da escola física. Né? Muito bem. Uma certa classe média progressista, né, mas isso é um horror, é militarização, patati patata. Mas o que tem de fila de gente pobre, de gente que não aguenta mais ver o seu filho numa escola caindo aos pedaços, com marginais, né, um professor sendo espancado, um nível de intimidação total, bullying, etc. A fila para que eles fazem para que as suas crianças possam estudar numa escola como essa, e é perfeitamente compreensível. Né? E é perfeitamente compreensível, né? E necessário. Sabe, escola liberal é para classe média alta, doutores. Lá no fundão, né, a coisa está pegando fogo. É preciso, sim. E não pode haver instrumento de redução de desigualdade mais eficaz do que esse. Exato. Claro. Organizada. Exato. Você não precisa ensinar direito. Organiza. Você sabe o que é ainda melhor? O desempenho no Enem e outros exames dos alunos dessas escolas é muito superior ao das escolas públicas normais. Você entende? Você organiza um pouco as coisas. Exato. Claro. Melhora. O país melhora também. É por isso mesmo que todas as notícias terríveis que vêm de uma gente retrógrada, reacionária, que quer impedir a Lava Jato de funcionar, etc. A pressão inacreditável para manter o Brasil no atraso mais absoluto, com a corrupção atávica, com esse grau de desfacelamento moral, etc. A pressão dessa gente se torna ainda mais intolerável, né? Porque depois de 5 anos de crise econômica profunda, a população empobrecida, e esses caras estão tentando restaurar um regime que a grande parcela da população sobre a qual nós falamos no começo da nossa conversa rejeita violentamente. E a eleição do Bolsonaro é fruto dessa rejeição. Claro. Voltando à história do fundão, né, partidário, eleitoral, essas coisas todas, para você ter uma ideia, o fundão, a gente não sabe o quanto vai aumentar ainda, depende do percentual das tais emendas, né, que eles subiram, mas ainda não tem um percentual definido. Vai ser mais do que 30%, que é a regra atual, ou seja, 30% das emendas podiam ser destinadas a campanhas. Né? Agora esse percentual vai subir. Mas o governo já fez um cálculo que não vai sair por menos de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano. Quando a gente fala assim, solto, fica meio abstrato, mas isso significa mais do que o dobro, já é de 1,7, tá? Bilhão. Mas isso significa mais do que o dobro do orçamento anual da Polícia Federal. A Polícia Federal, senhores, conta com cerca de 10 mil homens integrantes. Só a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 120 mil homens. Só a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem 22, se não me engano, mil homens. E a Polícia Federal, com uma série de atribuições, né? Porque é a Polícia Federal que faz passaporte, a Polícia Federal que controla as fronteiras, a imigração, crimes cibernéticos, corrupção em nível federal, lavagem de dinheiro em nível federal, segurança de autoridades, né? Uma série de crimes estão na esfera da Polícia Federal. Estava conversando com um policial federal na semana passada, aliás, esta semana, e ele me contou uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Você sabia, por exemplo, que para abrir uma agência bancária, a Polícia Federal tem que fazer uma inspeção antes? Para ver se estão obedecendo as regras de segurança, e que dali a um ano ela tem que voltar para inspecionar, para verificar a cada ano. Quer dizer, quantas agências bancárias tem no Brasil?
Né? Isso fica por conta da Polícia Federal. E só para acrescentar um dado, isso está na entrevista do Deltan Dallagnol à Cruzoé desta semana, só no último ano, a Lava Jato, com a participação efetiva da Polícia Federal, no último ano, não pegou o grosso, recuperou 2 bilhões de reais. Só a Lava Jato de Curitiba. Então, você faz esse jogo de proporção e o investimento que deveria ser feito nessa área, e a gente não está computando todo esse resto que você falou, né? Os caras também estão vigiando as cadeias, quer dizer, os criminosos de alta periculosidade são vigiados pela PF. As fronteiras, o narcotráfico, lavagem de dinheiro, como você falou. Quando se soma tudo isso, é evidente que o investimento tem que ser feito nessa área. Pois é, segurança, exato. E nas escolas. É isso que eu queria completar. Não é na política, não é em toda essa escória que se formou em torno da administração pública brasileira. Sabe, esse fundão pega uma parte desse dinheiro e coloca na Polícia Federal. Não, né? O dinheiro da Lava Jato não está sendo usado para pagar queimada na Amazônia? Então pega essa porcaria desse fundão. Exato. Eles fizeram programa partidário de novo. Os caras eles aboliram o programa partidário porque, com o pretexto de que o dinheiro seria revertido para o fundão eleitoral. Fora do período eleitoral, né? Os programas fora do período eleitoral. Agora eles aumentaram o fundão e recriaram o programa eleitoral. Agora você vai pagar o advogado do Lula. Como é que pode? É inimaginável. É o maior assaltante da história. Não, e as multas eleitorais serão pagas com dinheiro do fundo, ou seja, é a gente pagando a multa do cara que fez a besteira. A gente paga 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E ainda paga para o cara ficar mandando recurso atrás de recurso para os tribunais superiores a fim de libertar um bandido da cadeia. É inacreditável. Inacreditável, revoltante. E os nossos 50 milhões não vão aceitar esse troço. Eu concordo plenamente com você que existe uma larga camada da população que esquece, e daí tem 50 que esquecem. Não esquecem. E vão cobrar. Tenho certeza disso. Eu espero. Meio ingênuo, como disse o Bolsonaro sobre o Moro, mas eu confio nisso. Eu também. Senão não estaria aqui. Exatamente. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Bom fim de semana. Você também.